Olá, na aula de hoje nós iremos comentar sobre sistemas de projeção. Nessa aula nós iremos definir o que é uma projeção, a gente vai falar sobre o sistema Mogiano, que fundamentou as bases da linguagem do desenho técnico. E depois a gente vai falar sobre como que as vistas ortográficas elas são utilizadas nesse tipo de representação. Bom, a gente vai começar falando sobre o conceito de projeção, onde dentro da geometria, projetar significa a obtenção gráfica da representação de uma figura ou de um objeto a partir das projeções. Essa representação ela vai acontecer sobre um plano, nesse caso é um plano horizontal, e esse plano a gente vai chamar ele de plano de projeção. Uma forma da gente compreender a projeção é a gente pensar em uma fonte de luz no objeto e na sombra que esse objeto ele faz em um determinado plano ou superfície. No exemplo que a gente estava dando, o observador ele vai funcionar como sendo a fonte luminosa, onde essa fonte ela vai lançar raios de projeção sobre um determinado objeto, e esses raios de projeção eles vão alcançar uma superfície, né? Ou no nosso caso aqui o nosso planinho de projeção, e nessa superfície, né, ou nesse plano, a gente vai ter a representação gráfica do nosso objeto. Então, a projeção, ela na realidade, ela corresponde tanto ao ato de projetar sobre uma superfície, quanto ao próprio desenho como a própria representação. Na nossa disciplina, quando a gente estiver se referindo à projeção de um objeto, a gente vai estar tanto se referindo ao ato de projetar raios projetantes sobre esse objeto, e a gente vai estar se referindo a representação ou o desenho que está sendo gerado, né, que está sendo produzido sobre o nosso planinho de projeção. Em geometria, o processo de obtenção de uma projeção ela vai acontecer de duas maneiras. A primeira vai acontecer quando eu projeto, né, uma sombra sobre o meu plano de projeção, e esse plano de projeção ele está depois do objeto. Tá? Então, eu tenho aqui a fonte dos meus raios projetantes, eu tenho aqui o meu objeto, e lá no fundo eu tenho a minha superfície de projeção. A minha representação, ou seja, o desenho, né, do meu objeto, ela está acontecendo em um plano que está depois do nosso objeto. A outra forma de obtenção da projeção ela vai acontecer quando o meu plano de projeção ele vai estar posicionado entre o meu observador e o meu objeto. Nos dois exemplos que a gente apresentou, a gente consegue perceber que existe uma variação no tamanho da representação gráfica do objeto. Isso vai acontecer pela relação de proximidade que a minha representação vai ter em relação ao objeto, sendo que quando meu plano de projeção ele está entre o observador e o objeto, eu vou ter representações menores. Quando a situação ela for inversa, né, ou seja, o meu plano de projeção ele estiver lá atrás do objeto, eu vou ter representações maiores. A gente tem alguns tipos de projeção, a gente vai falar dos tipos principais. A gente tem a projeção cônica e a projeção ortográfica. A projeção cônica é aquela em que o meu observador ele vai estar a uma distância finita em relação ao nosso objeto. Os raios projetantes eles vão ser divergentes, eles vão seguir em direções diferentes a partir do observador. Como a gente falou, os raios projetantes em uma projeção cônica eles são divergentes, tá? Ou seja, eles partem de um ponto comum e seguem, né, direções diferentes.
E esses raios projetantes, quando eles alcançam o objeto e o plano, né, de projeção, eles vão formar aí um cone. Né? Por isso que a gente chama de projeção cônica. A projeção cônica ela é utilizada com uma certa frequência para a produção de perspectivas realistas. A perspectiva nada mais é do que você tentar dar a sensação de tridimensionalidade e profundidade a um desenho numa folha de papel ou numa superfície bidimensional. Tá? Então, eu consigo em uma tela plana dar a sensação de profundidade e de tridimensionalidade. No entanto, apesar de você conseguir produzir imagens realistas com a utilização da projeção e dos processos de perspectivas, as imagens que são produzidas elas são imagens deformadas. Deformadas em que sentido? As dimensões, né, que eu vou obter ou que eu vou representar utilizando, né, uma perspectiva cônica, elas vão ser diferentes das dimensões que o meu objeto ele vai possuir no mundo real. A projeção cônica ela tem uma função mais ilustrativa, justamente porque ela consegue te dar uma sensação ou um realismo maior na representação que você está executando. O outro tipo de projeção que a gente vai estar trabalhando, na realidade é o tipo de projeção que a gente vai trabalhar com maior frequência na nossa disciplina, é a projeção paralela. Ela vai servir tanto para a produção das vistas ortográficas, como ela também vai servir para a produção das perspectivas isométricas. A principal diferença entre uma projeção paralela em relação à projeção cônica é que os meus raios projetantes eles chegam na figura ou eles passam, né, nessa situação aqui, eles passam pelo meu ponto de projeção e alcançam, né, o objeto lá atrás de maneira paralela entre si. Esse paralelismo na prática, ele está dizendo para a gente que o observador ele se encontra no infinito. Por isso que esses raios projetantes, eles são paralelos, porque a fonte, né, dessa projeção ela se encontra numa localização muito distante, a divergência, né, desses pontos acabam se tornando paralelismo. Né? É a mesma lógica de quando a gente olha no horizonte para o trilho do trem, onde as linhas paralelas, né, entre si, né, se a gente pensar, né, no exemplo do trilho ou de uma estrada, no horizonte a gente vai ter a sensação de que eles estão convergindo e se encontrando lá no infinito. Então, essa mesma lógica, né, ela acaba sendo transportada para cá, como se o objeto e o plano de projeção eles estão sendo, né, encontrados pelos raios projetantes a uma distância muito grande da fonte de projeção. Essa condição de paralelismo dos raios projetantes da projeção paralela vai possibilitar que eu produza representações gráficas do meu objeto que tenham o mesmo tamanho que o meu objeto no mundo real. Isso é que vai fazer com que esse tipo de projeção seja o mais adequado para o desenho técnico, porque tanto na utilização de perspectivas, né, que são desenhos que tentam produzir ou dar a sensação de tridimensionalidade em superfícies, né, em representações bidimensionais, ou nas vistas ortográficas que a gente vai estar produzindo, a gente sempre vai ter uma fidelidade em relação às dimensões do objeto que a gente estiver trabalhando ou representando. Então, essa precisão, né, essa relação de igualdade entre a dimensão do objeto desenhado e o objeto no mundo real é que vai fazer com que a projeção paralela ela seja a mais adequada, né, para a produção dos nossos desenhos. Então esse é o tipo de projeção que a gente vai estar trabalhando com maior frequência na nossa disciplina.
A gente vai falar do sistema mongiano, que foi desenvolvido por Gaspar Monge durante o século XVIII, dentro da geometria descritiva. O sistema mongiano ele vai ser a base da linguagem do desenho técnico, né? O desenho técnico ele vai se consolidar no século XIX, né, com a Revolução Industrial, e essa consolidação ela foi resultado de uma necessidade, de uma normalização da utilização da geometria descritiva, né? Então, você vai ter um contexto histórico, né, social e econômico em que vai ser necessário a definição, né, de um conjunto de processos que possibilitem a representação correta dos objetos que estão sendo industrializados. O sistema mongiano, como a gente mencionou, ele foi criado pelo Gaspar Monge e ele consiste basicamente da utilização de dois planos de projeção que são perpendiculares entre si, onde eu vou ter um plano vertical e um plano horizontal. Então, o sistema mongiano, né, ele vai permitir que eu possa representar os meus objetos dentro dos diedros. Ele é formado por esse espaço que é delimitado por dois planos de projeção. Então, eu tenho o meu plano vertical e tenho aqui o meu plano horizontal. E aí eu tenho o meu objeto, eu tenho um observador, e a partir, né, desse observador que está lá no infinito, lembrem-se que a gente está trabalhando com projeções paralelas, eu vou ter raios projetantes que vão tocar o meu objeto e vão fazer sombra no meu plano vertical de projeção. Eu também vou ter raios projetantes que vão estar vindo de cima, né? Ou seja, de forma superior, que também vão passar pelo meu objeto e alcançar o nosso pH, né? Que é o nosso plano de projeção horizontal. No entanto, o que vai acabar acontecendo é que o Gaspar Monge ele vai perceber que para mostrar as vistas, né, de um objeto de maneira ordenada e clara, ele vai sentir, né, a necessidade de realizar uma planificação do seu sistema mongiano. Esse processo de planificação ele vai acontecer através do rebatimento do plano vertical sobre o plano horizontal a partir da sua linha de interseção, né? Ou seja, a partir da reta, né, que vai ser produzida pela interseção dos planos verticais e horizontais. O resultado, né, dessa planificação é o que a gente vai chamar de épora, a reta formada pela interseção do plano vertical e do plano horizontal, a gente vai chamar de linha de terra. A evolução, né, dos métodos de representação vai resultar no surgimento, né, de outros planos auxiliares, né, ao plano vertical e ao plano horizontal, e esses planos auxiliares eles vão permitir que a gente consiga complementar a visualização do objeto, ou seja, a gente vai se deparar com elementos em que apenas a projeção vertical e horizontal não vai ser suficiente para a gente conseguir ilustrar, né, o nosso objeto. Daí a gente vai começar a adicionar planos complementares que vão complementar a representação gráfica dos nossos objetos. A adição, né, do plano vertical aos dois planos iniciais do sistema mongiano, né, que seria o plano vertical e o plano horizontal, vai permitir o surgimento de um triedro, um espaço que vai ser delimitado por três planos de projeção. No caso aqui eu vou ter um plano de projeção vertical, vou ter um plano de projeção horizontal e vou ter o meu plano de projeção complementar, que é o plano lateral. Com isso, a gente vai ter aí a configuração de um
triedro. Tudo que a gente falou até agora foi para a gente chegar no conceito de vistas ortográficas. As vistas ortográficas, elas nada mais são do que o desenho resultante da projeção dos raios projetantes sobre o meu plano de projeção. Nos processos de representação de desenho técnico, a gente pode entender o processo de produção das vistas ortográficas como sendo o resultado da projeção das formas, né, do objeto sobre os planos de projeção, que contém esse elemento, né? Então é como se a gente tivesse uma caixa. Dentro dessa caixa eu tivesse o objeto, né, o objeto que a gente está representando, e aí eu fosse lançando, né, eu fosse projetando através do observador, né, ou de uma fonte de luz qualquer, eu fosse projetando as sombras do meu objeto nas superfícies dessa caixa. Então as vistas ortográficas, elas correspondem exatamente a essas sombras, né, que são geradas sobre os planos de projeção. Então a gente vai verificar que eu vou ter vistas ortográficas principais ou frontal, vistas ortográficas laterais, vistas ortográficas superiores e inferiores. Então, as vistas ortográficas, elas vão permitir a visualização correta e precisa do meu objeto. Uma outra coisa interessante nessa ilustração é que essa simbologia aqui, ela nada mais é do que uma representação do sistema mogiano, onde eu tenho o meu plano horizontal, o meu plano vertical, e aí eu tenho o meu primeiro diedro, que está destacado ali, tá? Vou ter o meu segundo diedro, terceiro diedro e o quarto diedro. Lembrando, né, que dentro do sistema mogiano, as projeções, né, o objeto, ele é posicionado, né, no primeiro diedro. Então, as vistas ortográficas, elas vão ser o resultado, né, de uma série de planificações que vão ser realizadas no primeiro diedro, e as planificações, elas vão acontecer nos planos horizontais e verticais e nos planos complementares. E o objetivo principal das vistas ortográficas é possibilitar que a gente represente os objetos tridimensionais do mundo real em superfícies planas. Então, a gente consegue, né, através das vistas ortográficas, representar de maneira precisa os objetos que a gente deseja. Então, essas vistas ortográficas que a gente apresenta aqui, elas são resultados do rebatimento, né, dos planos projetantes constituídos, né, pelo sistema mogiano e pelos planos complementares. No geral, a gente faz a utilização, né, de 3 vistas ortográficas para representar os nossos objetos. A gente vai estar utilizando um número maior de vistas ortográficas quando a gente estiver lidando com objetos muito complexos, em que apenas a utilização das vistas frontal, superior e de uma das suas laterais não vai ser suficiente para que a gente consiga entender a forma da peça. Bom, para encerrar essa aula sobre projeções e vistas ortográficas, a gente traz essa animação, né, esse GIF, que mostra o processo de produção dessas vistas. À esquerda, a gente tem os raios projetantes paralelos, né, passando pelo objeto. Esses raios projetantes, eles vão produzir as vistas ortográficas do objeto que está sendo ilustrado. Aqui na direita, a gente tem o objeto tridimensional e as suas vistas ortográficas, né? A gente tem o mesmo objeto, só que à esquerda a gente tem os raios projetantes passando pelo objeto e chegando no plano de projeção, e a gente tem
à direita as vistas ortográficas. Um detalhe é que é interessante que vocês reparem é que a vista frontal dessa peça ela é constituída por um retângulo e por uma linha tracejada. Essa linha tracejada ela corresponde a essa aresta invisível, né, que a gente tem lá atrás na peça, né? Se a gente estivesse olhando a peça na outra direção, né, é como se a gente tivesse um degrau. Então, essa linha tracejada ela acontece porque o meu observador está olhando a peça por trás. Então, a projeção que eu produzo ela vai ser constituída pelo contorno da peça e por essa linha tracejada que vai ilustrar essa aresta que a gente tem aqui. Um outro detalhe que a gente vai abordar quando a gente estiver pondo tudo isso que a gente discutiu em prática é a utilização de nome para os vértices do nosso objeto.